Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo crescer na graça e no conhecimento do Senhor através da leitura da palavra do Senhor. Pura, santa, como ela é. Amém, queridos? Estamos lendo Salmos de Davi, já estamos no capítulo 106. E eu quero, com muito carinho, fazer essa leitura para você no dia de hoje. Que você possa entender esta palavra, que você possa entender o que o salmista aqui quis passar. Que de fato, trazendo para os nossos dias de hoje, será que nós não estamos sendo, muitas vezes, como aquele povo foi, ingrato, tantas coisas que o Senhor tem feito, tantas coisas que o Senhor tem nos dado, tantos benefícios alcançados. Será que a gente tem sido grato a todo tempo? Vamos ler? Salmos 106, versículo 1, que diz assim: antes de começar a leitura, eu já quero agradecer. Agradecer a todos que têm compartilhado as lives, compartilhado com todos os parentes, todos que têm deixado seu like, que têm se inscrito no canal. Que Deus possa retribuir, porque a generosidade devolve. Sabemos que aquele que é liberto de coração e que é generoso, que ama a palavra do Senhor como ela é, que ama fazer a obra de Deus, que ama fazer a missão, que entende que este é o verdadeiro chamado, este abençoa. E eu quero retribuir esta bênção, pedindo ao Senhor que Deus possa tocar na sua família, tocar nos seus filhos, tocar no seu cônjuge, tocar em todos os seus vizinhos, tocar em todos aqueles que você tem compartilhado com a cura, com a libertação, com a salvação, que é o mais importante da nossa vida, é nós entendermos o plano de salvação e o reino de Deus que está entre nós. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus já é possível viver na terra, queridos. Eu peço a Deus que você entenda essa grandiosidade. Amém, queridos? Salmo 106, se você tem a sua Bíblia, abra e vem comigo ler Bíblia. Que diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos meus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade e procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram para as tuas maravilhas, não se lembraram das multidões das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, um mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fez-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhes guardaram os desígnios. E de fato foi assim, irmãos. Moisés conduziu aquele povo todo pelo deserto. Chegaram diante do Mar Vermelho. Ele tocou nas águas como o Senhor ordenara. As águas se abriram e ficou-se seco o mar. E o povo passou por aquele mar. E os seus inimigos, Faraó, seu exército, estava atrás. E quando eles estavam a ponto de alcançar aquela multidão, porque se arrependeram da libertação, se arrependeram, era grande o povo, saíram muito prósperos de lá, com as prosperidades que o Senhor deu. O mar se fechou diante dos inimigos e eles sucumbiram. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Versículo 11. Mas no 12 ele diz: então eles creram nas suas obras e lhes cantaram louvor. No outro lado diz que Miriam tocou pandeiro e adoraram ao Senhor, porque era impossível atravessar aquele grande mar com aquela multidão.
mas o Senhor os fez passar. Mas olha o que diz aqui os Salmos, e é muito verdade isso, irmãos. Versículo 13 do capítulo 106. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhes guardaram os seus desígnios, o que haviam falado, o que havia feito. Entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definar-lhes a alma. O evento das cordonizes, né, do maná. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Irmãos, olha só o que aconteceu quando a inveja bateu da unção que tinha sobre Moisés. Deus vinha falar com Moisés na tenda. Havia escolhido Arão como seu sacerdote, a vara de Arão floresceu, ele era o escolhido, ele era o santo do Senhor, mas a inveja do chamado, a inveja da unção que havia sobre eles. E olha o que aconteceu no versículo 17, irmãos. Abriram-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo e a chama abrasou os ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Quando Moisés subiu no monte para falar com o Senhor, para receber as tábuas da lei, antes que ele descesse no 40 dias, eles oprimiram Arão e juntaram os ouros e fizeram um ídolo para adorar. Não conseguiram esperar a resposta do Senhor. Quando não se tem paciência para esperar a resposta do Senhor, se adora a outra circunstância, e eles adoraram a um ídolo fundido por eles mesmos. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram ao ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Versículo 20. Trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Simulacro é o bezerro, né, de ouro. Ali, uma imagem. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera as coisas portentosas. Tá aqui a palavra assim. Não sei se na sua Bíblia tá assim. Fizeram coisas poderosas, né? Que não tem como decifrar o poder do Senhor quando ele mostrou nas 10 pragas do Egito para que o povo saísse em liberdade. Maravilhas na terra de Cã, tremendo feitos fez no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado como dissera? Se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Lembra de quando o povo pecou e contenderam, dizendo, por que nós viemos para cá passar fome, nós estávamos lá, nós estávamos escravos, mas nós tínhamos que comer, agora estamos aqui no deserto, estamos passando por essa necessidade, e aí começaram a contender e a murmurar de Deus, né? Deus diz, então eu vou exterminar esse povo, eles são ingratos comigo, eu vou matar todos, eu vou exterminar, igual eu fiz lá com Noé, livrei só a família de Noé e o resto eu exterminei tudo. Eu sou Deus, eu posso. Eu criei, eu faço, eu desfaço, eu mando. Ele tem todo o poder. Aí Moisés se impôs. Perante Deus, então me mata. Aleluia. Então Moisés disse para Deus, então me mata. Porque não é o meu povo, é o teu povo que nós livrasse lá do Egito. Então Moisés interpôs, impedindo a cólera de Deus contra aquele povo. Que palavra gloriosa, irmãos. Versículo 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram, não receberam, não respeitaram, não obedeceram à voz do Senhor. Quantas vezes vem um profeta, quantas vezes vem alguém que fala, profetiza e a gente foge
da direção de Deus e ainda murmura, né? Ó, antes murmuraram em tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou da mão erguida os que haviam de arrasar no deserto. Ele diz, né? Que então só os filhos dos filhos entrariam na casa, na terra prometida, e de fato entraram só Josué e Caleb e os filhos dos filhos. Então lhe jurou a mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações as suas descendências e os dispersaria por todas as terras. Também se ajuntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira e graçou pestes entre eles. Então se levantou Finéias, o executou o juízo e cessou a peste. E isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés. Por causa do povo, sucedeu mal ao seu libertador, aquele que o tinha guiado, mostrado o poder de Deus, tinha rasgado as suas vestes por eles, tinha impedido a cólera de Deus sobre eles. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. Versículo 33 do capítulo 106. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Mesclaram, se difundiram, se misturaram, né, com as nações que adoravam outros deuses e aprenderam as obras más dos outros povos. O povo de Deus se misturou com o mundo. Deram culto a seus ídolos e os quais lhes converteram em laços. Laços do passarinheiro. Ó, versículo 37. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Sacrifícios aqui, irmãos, ó. Ó, quem quer prosperidade, muitas seitas, né, que fazem esse tipo de coisa. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Ofereceram, né, ao deus Moloque. A gente sabe que muitas, né, antigamente, desses que adoravam outros ídolos faziam isso. Ó, derramaram sangue inocente e sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, pois, isso a ira do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor com letra maiúscula, irmãos. O Senhor é benigno, é bondade, o Senhor é amor, mas Ele é justiça também. Se a adoração não for a Ele, Ele não divide a sua glória. Versículo 40, acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e Ele abominou a sua própria herança. E os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam. O Senhor entregou o povo dele a domínio daquele que o odiava, daquele homem mau. Por quê? Porque o próprio povo deixou de adorar ao Senhor. Você está se identificando? Versículo 42. Também os oprimiram os seus inimigos, sobre cujo poder foram subjugados. Versículo 43, muitas vezes os libertou, mas eles os provocaram com seus conselhos e as suas iniquidades foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados. Eles ouviu o clamor. Esse versículo aqui eu vou sublinhar porque ele é uma chave. Você quer uma chave? Você quer uma chave? Receba a chave do Senhor aqui, ó. Olhou com tudo isso. Quando estavam angustiados, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, e lhes ouviu o clamor. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas vezes você tenha negado a sua fé, quantas vezes você tenha se sentido pequeno, quantas vezes você tenha olhado a outros ídolos, perdido tempos em coisas que não são de adoração ao Senhor.
Se seu coração está nessa hora que você está vendo esse vídeo, está angustiado, está triste, está oprimido, porque tem deixado de adorar o Deus Todo-Poderoso, tirar tempo somente para Ele, jejuar, orar, ter azeite de reserva, ser prudente, olhar para o Senhor, olhar para a sua angústia neste momento. Olha a chave, Ele ouvirá o seu clamor. Sinto uma glória nesse versículo. Versículo 45. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. O nosso Deus é misericordioso. Basta você olhar para Ele, reconhecer o seu pecado. Arrepende-te de ter adorado a outro tipo de Deus, de ter achado que um bezerro de ouro, um novilho que pasta, ou uma pedra, ou um pau, ou uma pedra, pode ouvir a tua oração. Arrepende-te e volta-te para o Deus que pode te ouvir o teu clamor e responder na multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão e de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, congrega-nos de entre as nações para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e de todo o povo diga, e que todo o povo diga, amém, aleluia, assim seja, aleluia, glória a Deus. Que palavra gloriosa, irmãos. Eu sinto a glória de Deus nesse capítulo. Eu quero deixar este capítulo no dia de hoje para você meditar nele. Salmos 106. Eu não sei se você tem uma Bíblia católica, talvez ele esteja uns 2 ou 3 salmos antes. Talvez esteja lá para o Salmo 103, Salmo 104, porque ele é menos. A Bíblia tem uma controvérsia de alguns capítulos, eles são anteriores, mas está lá, só você procurar, você vai achar, amém? E na nossa Bíblia está o Salmo 106, medite nessa palavra, entenda qual é o grau, qual é o nível que está a tua gratidão, amém, queridos? E se tiver em falta com o Senhor, receba essa palavra de todo o teu coração. Não endureça o seu coração. Clame a Ele na tua angústia e Ele te ouvirá. Deus abençoe. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 107 de Salmos.